Boa noite. Ele é o principal líder e um dos fundadores do maior movimento social do país, o MST, considerado o grande ideólogo do movimento, que hoje rediscute suas bandeiras e reivindicações. Amigo próximo do presidente Lula, ele vem se tornando também um dos principais críticos do atual governo. O convidado do Canal Livre de hoje é um dos coordenadores nacionais do MST, João Pedro Stedley. Em pauta, a estrutura agrária do país, os conflitos pela terra, a situação no campo hoje, as ações do MST, suas contradições. Bom, para entrevistar o João Pedro Stedley, estão comigo aqui na mesa os jornalistas Fernando Mitre, Antônio Teles e Marcelo Parada. Antes, porém, um pequeno quadro do MST e de suas contestadas ou discutíveis formas de atuação. Cerca de 150 ações por todo o país. Mais de 40 agências bancárias e prédios públicos invadidos. Esse é o balanço do chamado Abril Vermelho do MST em 2008, quando o movimento lembra a morte de 19 trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás, no Pará, há 12 anos. Garimpeiros ligados ao movimento invadiram e bloquearam a estrada de ferro Carajás da mineradora Vale em Paraupebas, no Pará. A ferrovia permaneceu fechada durante 8 horas. Em nota, a mineradora responsabilizou o movimento pelo que chamou de um dia de crimes e terror no Pará. No mesmo dia, os sem terra invadiram 11 praças de pedágio no Paraná e liberaram as cancelas aos motoristas. As empresas que administram os pedágios alegam um prejuízo de R$500 mil. Em junho de 2006, uma das ações mais violentas. Cerca de 500 pessoas ligadas ao MLST, grupo dissidente do MST, transformaram a Câmara dos Deputados em uma praça de guerra. Nem mesmo os seguranças foram poupados. No total, 26 pessoas saíram feridas, uma delas em estado grave. Também em 2006, integrantes da Via Campesina invadiram e destruíram o laboratório da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul. 37 pessoas foram indiciadas pela invasão. De acordo com a Aracruz, os prejuízos chegaram a $400 mil. Maior movimento social do país, o MST mobiliza hoje mais de 1 milhão de pessoas e mantém cerca de 150 mil famílias acampadas em 24 estados brasileiros. Historicamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, o movimento vive um momento de rediscussão de suas bandeiras e faz uma dura crítica à atual política agrária do governo. Stedley, no campo e na cidade, o MST, além das propriedades rurais, ele invade instalações industriais, repartições públicas, laboratórios, campos experimentais, bloqueia ferrovias, bloqueia rodovias. Isso não estaria, digamos assim, subtraindo respeito público e prestígio político do movimento e da própria causa da reforma agrária? Bom, primeiro... Dá para avaliar isso? Nós nunca fizemos nossas ações medindo ibope na opinião pública. Todas as nossas ações são decididas pelas populações locais em função das necessidades que temos de pressionar o governo ou as empresas para resolver problemas concretos. Se ofício, carta, reunião e assembleia já tivesse resolvido, nós não precisava ficar ocupando prédio público, ocupando estrada. Ou seja, nós só nos mobilizamos como um ato democrático que os trabalhadores têm direito de se mobilizar para pressionar as autoridades a aplicar a lei. Talvez o MST, a maior contradição do MST é essa, que nós nos mobilizamos para pedir para o governo aplicar a lei em nosso favor. Porque nesse país a lei só é aplicada a favor dos poderosos. Mas, Stedley, qual é o sentido de invadir e destruir o laboratório da Aracruz? Qual é o sentido específico disso? Te agradeço a pergunta. A Aracruz comprou 300 mil hectares no Rio Grande do Sul, está implantando eucalipto sem licença ambiental. A FEPAM foi manipulada pela governadora Ieda Cruz, que, aliás, recebeu 500 mil da Aracruz na sua campanha, então agora está devendo favores. Manipulou... Legalmente ou... Legalmente. Ou ilegalmente? Não, legalmente. Os 500 mil reais. Por fora não sei. Os 500 mil está lá na página do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que é a minha fonte. Por fora, só Deus sabe.
né? Porque inclusive deputados do PT receberam papel da Aracruz lá no Rio Grande do Sul para a campanha. Então a Aracruz está acostumada a cooptar, a manipular. Então, sem licença ambiental, eles estavam implantando eucalipto num bioma que exige cuidado, segundo os ambientalistas e os técnicos da própria FEPAM. Mas, doutor, então nós decidimos, como uma forma de chamar a atenção da opinião pública, ocupar o canteiro de mudas e destruir as mudas. Lá não tinha nada de laboratório, lá não tinha nada de pesquisa. Lá tinha um microscópio que uma funcionária com 2º grau foi transformada em cientista, ficava analisando se as mudas tinham fungo ou não. Isso que aconteceu. E graças a essa ação das mulheres, embora nos custou processos judiciais, inclusive eu estou respondendo, é que a opinião pública do Rio Grande, e vocês estão me fazendo essa pergunta, para denunciar o que significa o monocultivo do eucalipto lá no Rio Grande do Sul, que vai causar um desastre ambiental tremendo, porque todo mundo sabe que as fábricas de celulose que estavam lá na região norte, Suécia, Finlândia, Noruega, Espanha, estão se transferindo tudo para o sul, Rio Grande do Sul, sul da Bahia, até o Uruguai, em busca do aquífero Guarani, que no subsolo há a maior reserva de água doce do mundo. E o eucalipto precisa de sol e água, que é o máximo de lucro que pode dar. Então estão transferindo suas fábricas poluidoras, que a Europa não quer mais, para deixar o passivo da poluição para nós. E vão exportar 97% do que produz. Mas olha, teve esse caso da Aracruz, mas já teve no passado o caso da Monsanto também. Agora, o ponto... A Monsanto, te explico. Monsanto estava reproduzindo semente transgênica lá na área de Nomitoc, e eu estive lá com o Bové, sem licença da CTN-Bio. Nós fomos lá, ocupamos, destruímos a soja e dissemos para a CTN-Bio. Vocês sabiam que eles estão produzindo soja transgênica? Isso é legal ou legítimo? Mas olha só, Stédio, meu ponto é o seguinte. Não existe uma certa arrogância sua, uma vez que você, ou o senhor, ao adotar essa postura, desconhece o Ministério Público, a polícia. Quer dizer, se eu verifico uma coisa errada, eu vou lá e invado a casa, tomo a providência que eu acho correta? Essa é a postura. Te agradeço a pergunta. No caso de Nomitoc, da Monsanto, nós tínhamos avisado o Ministério Público. Havia um processo. No caso da Singenta do Paraná, não só nós avisamos o Ministério Público, como tinha uma multa do IBAMA de 500 mil, que até hoje a Singenta não pagou, porque ela estava reproduzindo milho transgênico a 800 metros da Floresta Nacional de Iguaçu, que era proibido por lei. O IBAMA deu a multa e ninguém tomou providência. Só veio à tona quando nós ocupamos. Mas então, o senhor acha... é assim nesse país. Dá licença, o senhor... Pois não. João Pedro Sérgio, o senhor acha que o senhor tem um direito de dar uma resposta apenas do seu ponto de vista, aquilo que o senhor considera errado? Quer dizer, um MST, ele acha que é legal, ele não gosta de uma determinada atitude que está sendo feito bem ou mal com a aprovação dos órgãos de poder, aí o MST não concorda, vai lá e ataca esse órgão aí. A posição deve ser essa. Por exemplo, se alguém roubar o seu carro, o senhor acha que o senhor deve espancar essa pessoa no momento que encontre com ela? Em primeiro lugar, como eu disse antes, todas as ações que nós fizemos é porque as empresas estão infringindo a lei. Só que como elas são poderosas, elas cooptam às vezes até o Poder Judiciário, cooptam as autoridades e fazem do seu jeito. Agora, todas as vezes que elas infringem a lei e infringem os direitos do povo brasileiro, que é isso que elas estão fazendo, o MST e outros movimentos sociais, porque nós estamos sozinhos, não é que nós temos o direito de nos insurgir, nós temos o dever. Porque se nós não fizermos isso, ninguém mais faz. Vou dar um outro exemplo aí, apareceu na reportagem que nós abrimos o pedágio. Um juiz no Paraná deu na sentença deles: as empresas de pedágio no Paraná só não têm um lucro maior do que tráfico de cocaína. E fica por isso mesmo, porque elas falseiam as planilhas de custo,
compram construtoras... Mas falseio segundo quem, senhor Stélio? Não, segundo a Justiça, porque o governo do Paraná pediu, me dá a planilha de custo que justifica o valor do pedágio. Elas falseiam as notas do custo. Então eles têm que ser objeto de um processo. Um objeto de processo, só que não dá nada. No Rio Grande do Sul há uma CPI contra os pedágios que detectou notas frias na planilha de custo. E fica por isso mesmo. Porque, então... inclusive, lá no Rio Grande do Sul, a imprensa fica quietinha. Não sei por que motivo. Então, se o MST não faz manifestações contra o pedágio, é essa a questão. Nem ninguém fica sabendo. Aí que eu pergunto, quer dizer que o MST, na verdade, ele assume o poder de polícia. Diante da ineficiência das autoridades e da injustiça aos olhos do MST, ele se arvora em poder de polícia. Nós não queremos assumir nem o poder de justiça, nem de polícia. Mas o senhor acabou de descrever isso. Nós assumimos o poder, o direito, aliás, que a população brasileira tem de se manifestar sempre que assistir a alguma injustiça. Mas não isso é um direito de está na Constituição. Mas os métodos, Sr. Stélio, os métodos o senhor não discute. Método de mobilização social? Mobilização social é mobilização social. A invasão de propriedade, a invasão de hidrelétricas, isso tudo, isso é um método muito discutível e condenado pela maioria da população. O senhor sabe disso. Vamos por partes. Como diria o Jack. Vamos. Primeiro, Jack quem? O estripador. Precisa explicar. Primeiro, nós não fizemos invasão. Invasão é uma expressão do Código Penal quando você quer praticar esbulho possessório contra a propriedade de alguém. Nós fizemos ocupação. Por que é essa diferença? Porque a ocupação é quando você vai com o povo, toma um lugar para denunciar, para negociar, para chamar a atenção da opinião pública. Isso é legítimo ou é legal? Isso não só é legítimo, como é necessário. E atenção. Se é legal, não é fundamental. Não. Vou te dizer agora por que além de ser necessário, é legítimo. Ilegal. Ilegal. Houve um processo... Legítimo, legal? Legítimo e legal, e vou dizer agora por quê. Houve um processo em uma das ocupações do movimento que correu todas as barras dos tribunais até chegar no Superior Tribunal de Justiça. E lá, numa plenária de desembargadores, o então desembargador ministro Sernichiaro lavrou uma sentença que virou jurisprudência que diz o seguinte: ocupações de terra ou de prédios públicos feitos por um movimento social para denunciar alguma injustiça ou a morosidade da reforma agrária não são um crime, como são um direito de manifestação desses trabalhadores. Pelo que o senhor disse, movimento social. Mas nós estamos falando em invasão de propriedade, por exemplo. Era o que se tratava. Era um processo em que o movimento havia ocupado um latifúndio. Então, essa sentença gerou jurisprudência. É por isso, até para o telespectador saber, que nenhum juiz pode decretar prisão quando as massas ocupam algum lugar para protestar. Porque isso é direito de manifestação. Se não fosse a sentença do Sernichiaro, os juízes lá a nível local poderiam pedir a prisão de todos nós. Então, é legal, por uma jurisprudência da maior corte do Brasil, que o povo brasileiro tem direito a se manifestar contra uma injustiça, ocupando prédio público ou uma fazenda, sempre quando essa ocupação for para denunciar e exigir a aplicação da lei. Isso faz parte do texto legal ou é o parecer de um determinado juiz ou desembargador que o senhor está interpretando como a palavra final que define a legalidade de um ato? Não é bem a minha praia, mas nesse caso que eu me referi, é uma sentença em última instância da maior corte do Brasil, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, segundo os advogados, quando a corte dá uma sentença judicial, ela se transforma em jurisprudência para outros casos similares. É isso. Por isso que a sentença do então desembargador Sernichiaro, que hoje é aposentado, adquiriu tamanha relevância, porque ela é a base para as decisões dos outros juízes. Mas eu quero dar mais um exemplo para vocês entenderem como é. A Vale do Rio Doce e a Camargo Corrêa estão construindo uma hidrelétrica em Estreito, no Rio Tocantins. Não tem impacto ambiental, não respeitaram o planejamento para... Tem impacto ou não tem? Imagina tu fazer uma barragem no Rio Tocantins.
vai desalojar 18 mil pessoas, entre eles 3 reservas indígenas, 3 assentamentos do MST que estão lá há 10 anos, até fazendeiros vão perder a terra. Não tem impacto nenhum, tem uma ação movida pelo Ministério Público Federal. Está lá para o juiz de Imperatriz. Atenção, aproveito. Atenção, senhor juiz federal de Imperatriz. Está na hora de julgar, né? Está sentado em cima de um processo movido pelo Ministério Público Federal, exigindo um plano de impacto ambiental da hidroelétrica de Estreito. Bem, essas populações que vão ser desalojadas, ninguém foi lá falar com eles, não sabe para onde vão, estão lá há anos, no caso dos índios, há milhares de anos, no caso dos nossos assentamentos, há 10 anos. E evidentemente que essas populações não precisam esperar por ninguém. Elas ocuparam o canteiro de obras para dizer, pelo amor de Deus, alguém vem aqui defender o nosso direito. Mas eu volto então àquela pergunta que eu lhe fiz. Se alguém fizer um dano numa propriedade sua, por exemplo, seu carro, o senhor se acha no direito? Não, porque aí... a polícia não age de ir lá prender o indivíduo e espancá-lo. Me desculpe, Thales, mas você está confundindo as bolas. Uma coisa é o direito individual, que não dá a ninguém o direito de agressão. Eu estou falando aqui de um movimento social que mobiliza milhares de pessoas por um tema público. Claro que se alguém tem o carro afetado por outra pessoa, deve chamar a polícia. Mas a polícia não age. Bom, esse é problema deles dois. Mas, eu queria que o senhor... Eu queria... Mas na sua exposição nós temos aí, Mitri, um elo perdido. Qual é a função do governo Lula, que é um governo, digamos assim, de bandeira social, neste processo todo? Tu quer que eu fale mal do governo? Escolha... Não, mas está devendo ainda uma conclusão da sua posição sobre o sistema legal do país. Depois nós voltamos a isso. O governo Lula é um governo de composição. Não é um governo de esquerda, nem um governo popular. Vocês, melhor do que eu, sabem que ele é fruto de uma correlação de forças na sociedade brasileira, em que gerou um governo que dentro dele tem os neoliberais, os capitalistas, os banqueiros e tem trabalhadores. Então, é um governo que se move permanentemente com medidas contraditórias. Nós achamos que, no caso da agricultura e da reforma agrária, prevaleceu, dentro do governo Lula, uma posição prioritária de apoio ao agronegócio e às transacionais. Portanto, isso deixa o governo Lula em dívida com a reforma agrária e com os pobres do campo. Por quê? Distribuir cesta básica no campo até pode eliminar a fome por alguns meses. E a Bolsa Família? É essa que eu me refiro. Ah, o senhor é contra a Bolsa Família? Não, peraí. Distribuir Bolsa Família é necessário como um programa emergencial e paliativo, mas ele não resolve o problema estrutural, que essas pessoas não têm trabalho nem renda. Então, completo a tua indagação. A solução para a pobreza não é medidas compensatórias como Bolsa Família ou outro tipo de coisa parecida, que eram as velhas recomendações do Banco Mundial. Você pode dar de maneira emergencial, mas o que resolve é você garantir 3 aspectos fundamentais para os pobres. É trabalho, renda e educação. O senhor acha que a Bolsa Família esvazia, de alguma maneira, o trabalho de recrutamento, por exemplo, do MST? Anestesia? Anestesia, mas não esvazia. Porque, em geral, as pessoas que se mobilizam no MST têm mais consciência política. Então, a anestesia é aqueles mais pobres que, de qualquer maneira, estão desorganizados. E o senhor está sentindo dificuldade em recrutar não, agora? A maior dificuldade que nós temos de fazer o nosso trabalho de base não vem da Bolsa Família, vem de que a reforma agrária está parada. Porque as pessoas se dão conta que a correlação de forças é contrária. Então, eles dizem... Como é que eu vou lutar pela reforma agrária se o governo não está distribuindo terra? Essa é o pragmatismo. Mas o senhor não chegou ainda à conclusão de que a reforma agrária, nos termos clássicos, ela é um conceito superado? Não, o que nós defendemos, inclusive, no nosso Congresso, é de que a reforma agrária, nos termos clássicos, ela era feita pela burguesia industrial. Em todos os países do mundo, quem fez a reforma agrária foi a burguesia industrial, não foram os camponeses. Aqui no Brasil... A burguesia... No Japão foram os militares depois da guerra. Claro, para desenvolver a indústria. Sim. Para desenvolver a indústria. Nos Estados Unidos foi Abraham Lincoln para desenvolver a indústria do norte. Né? Aqui a burguesia brasileira industrial é tão ignorante que não teve coragem
de fazer a reforma agrária. Os militares fizeram um projeto, o Estatuto da Terra. O senhor conhece o Estatuto da Terra? O governo Castelo Branco. Conheço. O Castelo Branco foi uma pessoa sui generis, né? Por isso que o Estatuto da Terra nunca saiu do papel, porque na verdade o Estatuto da Terra, até em homenagem ao José Gomes da Silva, que era o maior especialista que nós tínhamos na reforma agrária, o Estatuto da Terra, ele foi preparado por uma equipe de técnicos que tinha ido, na época do Celso Furtado, estudar lá no ICA e preparar a lei. Eles vieram, aí o Castelo Branco tinha uma formação nos Estados Unidos, gostava muito do Kennedy, chamou o Roberto Campos e disse: Roberto Campos, vamos preparar uma lei da reforma agrária, porque eu descobri nos Estados Unidos que a reforma agrária não é coisa comunista, nós também podemos fazer. Aí o Roberto Campos disse: mas presidente, tem uma equipe do Ministério do Planejamento que já fez a lei. Disse, então me traga ele. E levaram. Então, a lei do Estatuto da Terra, todo mundo até hoje se pergunta, como é que uma lei progressista foi assinada por um marechal? É por causa disso. Que, na verdade, foram técnicos da época do João Goulart. Nós acompanhamos o Congresso na época, o Congresso de Viçosa, nós acompanhamos onde foi feito esse projeto e foi aperfeiçoado. Mas a pergunta é o seguinte, o senhor não acredita mais nesse sistema de distribuição de terra que está aí em discussão, isso já está superado. Eu queria saber o seguinte, o que é que o MST vai pôr no lugar, ou está pondo no lugar dessa pretensão, dessa utopia de distribuição de terra? Não é que esteja superada a distribuição de terra. Ela continua em vigor e necessária cada vez mais para tirar os pobres do campo e para evitar o êxodo rural. Agora, o que nós dizemos? É que a burguesia industrial brasileira não quis fazer reforma agrária. Então, qual é o impasse que nós estamos agora do MST? É que para viabilizar de novo a reforma agrária, mesmo a clássica, nós precisamos mudar o modelo econômico. Ou seja, derrotar a atual política neoliberal. Porque no neoliberalismo, o que predomina é o agronegócio. Grandes extensões de terra, combinado com as transnacionais. Nesse modelo aí, lugar de camponês é na favela. Não, o agronegócio, desculpe, Otélios, o agronegócio não exclui o pequeno proprietário. O agronegócio não exclui o pequeno. O senhor quer, por favor, definir o que significa derrotar o neoliberalismo em termos objetivos? Precisa fazer grandes mobilizações de massa no Brasil, que digam, o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento nacional. Mudar a política econômica atual. Então o senhor está falando em fazer uma revolução. Não estou falando revolução, estou falando mudar o modelo econômico atual do país. O atual modelo econômico é um modelo que só interessa às empresas transnacionais e a alguns capachos brasileiros que ganham dinheiro nesse modelo. Mas quem mais ganha dinheiro são os bancos e as empresas transnacionais. É possível, nos moldes do capitalismo, se é isso que você quer perguntar, nós termos um projeto de desenvolvimento nacional que priorize o mercado interno, que priorize a distribuição de renda, que priorize uma política de emprego pleno para os brasileiros, que estanque o envio de dinheiro para o exterior e faça com que a economia brasileira, em vez de funcionar para a exportação e para os bancos, como é agora, funcione para as necessidades do povo. Mas, isso que nós queremos. O senhor condena o agronegócio, o senhor parece condenar o agronegócio. Claro que condena. Sim, mas o agronegócio pode perfeitamente conviver com a pequena propriedade, com o pequeno proprietário. Nós temos exemplos de cooperativas capitalistas, altamente capitalistas, modernas, rentáveis, do frango, em que entram muitos, mas muitos pequenos proprietários. Agora, no Paraná, por exemplo, só para completar, no Paraná existe uma cooperativa que abriga 13 mil proprietários, agricultores. Desses 13 mil, 85% são pequenos proprietários e estão lá trabalhando numa perspectiva altamente capitalista. O senhor é contra isso? Não, depois eu explico. Muito bem, então vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo aqui no Canal Livre, que estamos hoje com o líder do MST, João Pedro Stedley. A gente volta em um instante. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe João Pedro Stedley, um dos principais líderes do MST. Stedley, você disse no primeiro bloco, quase que no encerramento da discussão, que é a favor do agronegócio, mas não do modelo do agronegócio. Sem entrar na área do modelo econômico, especificamente, qual seria o seu modelo de agronegócio? Bem, a expressão agronegócio ela é passível de tudo quanto é interpretação.
e sem querer desmentir o companheiro Mitre. Mitre, mas ele usou um conceito que na verdade se refere à agroindústria. Nós somos completamente a favor da agroindústria. Só somos contra a agroindústria da multinacional, que faz com que o frango consumido em Belém vá em carretas desde Concórdia até lá. Por que não ter agroindústria nos assentamentos do Pará? Será que os paraenses não sabem criar frango? Né? Isso que faz a Nestlé levar leite da Minas Gerais para Porto Velho. Será que os companheiros que vivem na Rondônia não sabem criar gado de leite? Claro que sabem. É que a agroindústria está concentrada. E isso nós somos contra. Agora, o conceito sociológico de agronegócio não tem nada a ver com a agroindústria. Agronegócio, se tu vai lá no Aurélio, claro, é toda operação comercial com algum produto agrícola. Como de vez em quando o Chico Graziano fala. Mas não é disso que se trata. João Pedro Sérgio. O agronegócio é um modelo sociológico que define a exploração agrícola baseada em grandes extensões de terra, monocultoras, dedicada à exportação e com uso intensivo de agrotóxicos e mecanização. Essa é incompatível com o desenvolvimento nacional. Esse é o conceito que o senhor usa. Então, claro, voltando nós usamos. voltemos Então o à senhor é a favor agroindústria. do transgênico? Aí o senhor... Não, sou Ué, contra. o transgênico e o agrotóxico são... É por isso que sou contra. Não, ao Claro, contrário. não. O transgênico prescinde do agrotóxico. A mentira? Ué. Mas como você difunde uma mentira dessas Não, pela televisão? Todas as sementes transgênicas que há no Brasil são justamente um desenvolvimento em laboratório que casa o uso daquela semente com algum agrotóxico. Tanto é o nome da soja Roundup. É por quê? Porque ela só produz se você aplicar junto o herbicida Roundup. Casualmente da mesma empresa Monsanto. O milho transgênico é a mesma coisa. Só é milho transgênico porque tu necessita aplicar um fungicida que é da Bayer. Não há nenhuma semente transgênica que é simplesmente uma melhoria genética. Todas elas fazem a mutação genética. Eu ouvi de cientistas isso. O outro depende de pago por quem. Se é cientista, pago pela Bayer, se é pago pela Monsanto. Mas todas as sementes transgênicas só produzem combinada com algum uso de agrotóxicos. Que países plantam transgênicos? Hoje, os 3 principais países é onde as multinacionais mais controlam. Estados Unidos, Canadá, Argentina e o Brasil. A Europa praticamente... Austrália também, mas é pequena na agricultura. Mas quanto a... Praticamente a agricultura da Europa... Quanto ao pequeno agricultor... Pois é, ele tem que responder. Não, mas ele não respondeu ainda sobre a questão do pequeno agricultor e o capitalismo. Não. Você não tem nenhum tipo de restrição à relação entre o pequeno agricultor e uma cooperativa capitalista ampla, aberta e tal. Eu te respondi, mas você não prestou atenção. Eu disse que não. A agroindústria... Ficou em dúvida. Não. Ficou em dúvida. Então vamos deixar claro, então. Claro. A agroindústria é um método de beneficiamento dos produtos agrícolas necessário. E, obviamente, nós somos a favor. E é essa forma do pequeno agricultor aumentar a renda. Pequeno agricultor que só entrega matéria-prima está lascado, para não dizer outro nome feio aqui na televisão. Por isso, a única maneira do pequeno agricultor e o assentado sair da pobreza é se ele beneficiar o seu produto. Portanto, se o produto passar pela agroindústria. Para o pequeno agricultor ter uma agroindústria, não pode ser individual, né? Porque ele não tem capital, tem que ser numa cooperativa. Por isso, nós somos francamente favoráveis. Nós defendemos uma reforma agrária que combine ao mesmo tempo a agroindústria cooperativada com pequenos agricultores e assentados. Inclusive, para provocar vocês, na produção de agrocombustíveis. Só tem essa maneira de você produzir sem afetar o meio ambiente. Muito bem, então nós vamos agora ver o que pensa a respeito sobre o assunto o secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, ex-presidente do INCRA, Francisco Graziano, que o senhor acaba de citar aqui no debate. O Brasil hoje tem uma agricultura muito diferente dos anos 50, 60, quando todos nós lutávamos pela reforma agrária. Eu posso dizer que eu sou meio fundador do MST, o Stedley sabe disso. Mas progressivamente a modernização da agropecuária brasileira foi colocando novos dilemas. E cada vez mais o trabalhador rural precisava ser amparado. Assim tanto quanto os pequenos agricultores. Eu tenho escrito e insisto sempre, os trabalhadores com terra do país são milhões de pequenos agricultores familiares
que já estão na terra. São netos, bisnetos, tataranetos, são poceiros. Eles já estão na terra, são trabalhadores, portanto, com terra. Esses é que precisam do apoio. Nós podemos contar perto de 4,5 milhões de pequenos produtores rurais que são com terra e precisam de apoio da política oficial. Então, esta é a questão dramática do mundo de hoje. Não é criar mais agricultores, é conseguir cuidar dos agricultores que nós já temos. O MST foi um movimento muito importante na luta pela reforma agrária do Brasil, quando ele surgiu. Mas hoje o MST é um movimento completamente deformado com relação às suas propostas. Nem é mais um movimento. O MST hoje é uma organização muito rígida do ponto de vista estrutural, tem comando, tem controle, tem que financiar suas atividades e faz isso de uma forma muito bem feita, se alimentando de recursos públicos. Enfim, o MST hoje é quase como se fosse um partido político disfarçado. Quando o MST decidiu invadir fazendas e mais à frente, de uns 10 anos para cá, começou a invadir terras produtivas com pretextos variados, eu sinto que o MST desvirtuou completamente os seus objetivos da luta democrática pela terra. O MST hoje, ao fazer invasões de terra e faz de forma aleatória, ele usa como se fosse o poder de Estado, né? E diz que faz isso porque o governo não faz reforma agrária, o que é um embuste notório. Faz isso porque ele afronta o Estado de Direito. E esse é o grande mal do MST. É o fato de ser uma organização que não respeita a democracia, que procura fazer a justiça com as próprias mãos. O caminho disso nunca dá bom resultado. E aí, Stedney? O José Gomes da Silva, que foi padrinho dele e tio, dizia: o pior conservador é um ex-comunista, porque fica todo o tempo justificando para aparecer para os seus novos aliados que ele mudou. Eu acho que é o que se trata desse nobre companheiro Chico Graziano. Evidentemente que as teses que ele levanta aí, eu não posso concordar. Muito fácil dizer o MST mudou de figura. Eu posso dizer a mesma coisa, o PSDB na origem era um partido social-democrata. Depois foi o que aplicou o neoliberalismo no Brasil da maneira mais despiedada, entregando a Petrobras, a Vale do Rio Doce, todas as nossas empresas. Agora, a tese primeira que ele levantou aí, no depoimento, foi de que antes de resolver problema de sem terra, é preciso resolver problema de com terra. É uma tese fajuta também, porque então você vai por partes? Não, você tem que resolver primeiro o problema dos mais pobres. Os mais pobres são os sem terra. Evidentemente que isso não exclui de você para e passo, e também tendo políticas públicas, que nisso que eu concordo com ele, não há no Brasil políticas públicas agrícolas de apoio ao pequeno agricultor. E quem começou a destruir? Eles, o PSDB. Foi durante o PSDB que acabaram com todas as políticas agrícolas públicas. Acabaram com a Embrater, acabaram com a Cibrazen, acabaram com a Conab, acabaram com todos o sistema de preços mínimos que tinha. E agora vem dizer que o pequeno agricultor não tem apoio. Eles são os responsáveis. Sim, mas ele disse que o MST trabalha afrontando a lei, atinge os seus objetivos através de políticas de desrespeito ao poder do Estado. Ele fez acusações graves aí que o senhor não está... Eu classifiquei essas opiniões dele como conservadoras, porque isso é a opinião dos conservadores. Os conservadores é o seguinte, cada vez que os pobres... Mas elas têm fundamento, não então? Não tem. Para os conservadores, cada vez que os pobres se mobilizam, é afronta à lei. Existe maior afronta à lei do que fez o chefe dele, o Fernando Henrique, de entregar a Vale do Rio Doce. Foi um roubo. E quem disse que foi um roubo? Não fui eu. Foi uma sentença do Tribunal Federal de Brasília, que determinou a nulidade do leilão da Vale. Isso que diz a lei. Então, cada um tem a sua opinião. Agora, é claro que se você perguntar para o Chico Graziano, o que você acha do leilão da Vale? Ele vai dizer, foi a coisa mais moderna que o Brasil fez. Eu digo, foi um roubo. Então, aí é só uma questão de opinião. Mas o Chico Graziano diz, por exemplo, que o movimento que o senhor lidera, o MST, age financiado com dinheiro público. Isso é uma idiotice. De onde vem o dinheiro do MST? Isso é uma idiotice, é uma falta de ideia. Né? Porque também... O senhor não recebe dinheiro público? Eu vou explicar. Vamos lá.
como acontece. Primeiro, todas as ações de massa do MST são financiadas pelos seus próprios membros. Mas eles têm dinheiro? Ué, são assentados, as pessoas têm recursos. Quando Os assentados pagam uma porcentagem? não é que uma pagam, coisa? eu vou explicar como é que é. O segredo nosso, que nenhum conservador quer entender, é que todas as finanças do Mas MST... como nós não somos conservadores... Não, eu é estou capaz- explicando para quem fica nos provocando com isso. É que todos os recursos do MST são descentralizados, não tem uma caixa, como todo mundo fica imaginando. Então, tem um vamos supor, orçamento, não tem orçamento. Então, vamos supor, quando da mão um pra grupo boca. lá do Paraná Mas não resolve... tem um orçamento, uma transparência nisso aí? Não tem orçamento porque não tem caixa. Então, quando um grupo lá do Paraná resolve parar um pedágio, como é que esses companheiros se mobilizam e vão até o pedágio? Eles não pedem dinheiro para ninguém. Quando eles planejam essa ação, entre eles fazem uma vaquinha, nós temos que fretar o ônibus, tal, ou vão caminhando e vão lá. Ou seja, não existe... Mas nenhuma verba, Estélio, não tem nenhuma verba do governo para não o MST? tem verba pública para o MST. Agora vou para o outro lado. E de ONGs laterais, não teria? Tem ajudas de entidades do exterior para projetos específicos. Por exemplo, ONGs alemãs, por exemplo. ONGs alemãs. Por exemplo, Igrejas. A igreja alemã nos ajudou a construir a nossa escola nacional aqui em Guararema. Está lá. E isso nós prestamos Mas não há para o Banco Central. uma O dinheiro ajuda- vem pelo Banco Central. Não há problema nenhum. Mas isso não é ajudar o MST como mobilização. É construção de uma escola. Tem uma outra ONG da Noruega que ajuda a pagar os nossos advogados. E o dinheiro vai direto E por para que essa atividade. generosidade norueguense? Porque eles percebem que a luta do MST é justa e nós estamos cansados, agora eu vou dar uma de megalomaníaco, de receber prêmios no exterior pelo caráter de justiça do nosso movimento. Agora eu vou no tema do dinheiro Não é público. justo imaginar que haja um interesse ou da Noruega ou da Alemanha Imagina, específico as entidades- embutido nessa generosidade, não. As entidades que nos ajudam são entidades de esquerda, gente progressista. Parem de ficar com essas paranoias que é de interesses internacionais. Mas e o dinheiro E não público, há Estélio? nada. Agora volta ao dinheiro público. O que acontece com o dinheiro público? Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, como eu denunciei antes, eles acabaram com o setor público agrícola, com uma lei do neoliberalismo. Estado não pode se meter nada. Bem, aí já no governo Fernando Henrique, para suprir aquelas necessidades de pequenos agricultores e dos assentados, tudo eles terceirizavam. Então não tem mais agrônomo funcionário público, não tem mais Embrater. Então, para dar assistência técnica, tem que ter uma ONG que pega dinheiro do INCRA e do MDA e daí contrata os agrônomos. Bom, evidentemente que é lá no assentamento, eles têm que fundar uma entidade, uma ESCA da vida qualquer. Aí essa ESCA recebe dinheiro público, para quê? Para contratar agrônomo. Nós somos contra. Nós queremos que os agrônomos sejam da Emater e que o serviço público de assistência técnica. Mas não tem, então nós nos obrigamos a que essas entidades peguem dinheiro público. Bom, aí o que acontece? Aí aparece lá no CIAF um monte de entidades ligadas à reforma agrária. Não só do MST, das federações, da CONTAG, da FETRAF, que recebem recursos públicos carimbados para assistência técnica, para comprar alimentos, para não sei o quê. Aí aparece como se o MST recebesse dinheiro público. Nós desafiamos alguém a provar que o MST, como movimento de massa, recebe dinheiro público. Pois Aí é. nós pagamos a conta por essa... Sim, mas o senhor isso é- pessoalmente tem que se deslocar. O senhor se dedica ao seu movimento, É tá claro, certo? o senhor deve O senhor receber. O mora- senhor não recebe alguma coisa do MST para viver? Eu recebo. Como é que o senhor vive? O senhor Eu tem recebo. casa, o senhor tem família, o Eu senhor tem que recebo. Agora, a tomar um atividade vinho do de vez em MST, quando. Né? O assentamento para o MST é fita de chegada ou um tiro de partida? Porque parece que a infraestrutura inexistente nos assentamentos exigiria, num cálculo assim meio rasteiro do INCRA, 12 bilhões de reais para resolver os assentados. É Com verdade, energia, há um com, passivo de transporte. infraestrutura nos assentamentos muito grande. Agora, nós não gostamos de ficar quantificando dessa maneira. Não precisa transformar um assentamento num paraíso, onde tudo seja bonitinho, cheio de obra pública. Basta o fundamental, escola, luz elétrica e o principal que eles não fazem, que é uma agroindústria. Porque daí a agroindústria gera renda e paga o investimento. Não?
Então, o que nós estamos mais preocupados é discutir um outro modelo de assentamento, do que simplesmente ficar dizendo, não, o governo tem que botar asfalto, tem que... Isso aí é... Qual outro modelo? Qual outro modelo? Um modelo inovador? É esse modelo que eu estou te dizendo. Esse aí. De que já tá sendo você implantado. tem que distribuir terra, mas ao mesmo tempo combinar com a agroindústria e combinar com a educação. Essa é a fórmula que pode tirar o assentado da pobreza. Só entregar, botar ele em cima da terra, não resolve problema nenhum. Muito bem, o Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta daqui a pouco com um dos coordenadores nacionais do MST, que é, na verdade, o guru do movimento, João Pedro Stedley. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que hoje recebe o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. Mas antes nós vamos ver a opinião do sociólogo e professor de políticas públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Emir Sader. O Brasil não teve reforma agrária nunca. Então não tem autossuficiência alimentar, não tem grande produção agrícola, tem aglomerado enorme de gente nas cidades que vem porque não tem forma de sobrevivência no campo. Então é uma questão que abrange o modelo de sociedade que a gente tem, que o Brasil nunca resolveu. E eles tem 1 milhão de pessoas assentadas no campo, funcionando, trabalhando, etc. Tal. É muito, mas é pouco para as dimensões do que o Brasil precisa. O Brasil tem o maior território cultivável no mundo e não deveria ter um problema de sem terra, porque tem uma quantidade enorme de terras improdutivas. E a isso se soma terras que não são improdutivas, mas que na verdade têm uma produção que deteriora a terra, que é voltada só para exportação, dá um caráter de agricultura de exportação à economia brasileira, que é negativo. Então, se torna uma questão mais grave ainda do que no passado. É um dos movimentos históricos mais importantes do Brasil, que resgatou a organização das pessoas menos protegidas do ponto de vista de direitos, né? Mesmo a sindicalização getulista não abrangeu o pessoal do campo. Então é um movimento mais recente, mas que resgata não só para a cidadania, para os direitos, para a sobrevivência econômica e, além do mais, para a educação. O MST alfabetizou mais gente no campo do que todos os planos de movimentos de ministérios de educação no Brasil. Então eu acho que é um movimento de promoção de cidadania fundamental. Bom, você deve ter adorado o que o professor me falou, eu não vou pedir para você comentar. Eu queria fazer uma outra pergunta sobre o horizonte do MST. O que o MST quer? Além da terra, além da distribuição de terra, o que mais? Existe nessa perspectiva do MST um regime político? E por falar nisso, qual o regime político que te agrada mais? Dê o exemplo de um líder no poder hoje no mundo que você apoie e goste. Só para a gente saber aonde você quer chegar. Primeiro, já falei antes, o nosso horizonte é que a reforma agrária está bloqueada no Brasil por conta do atual modelo econômico. Nós temos que discutir um outro projeto de desenvolvimento nacional. Se eu fosse o Johnny, dono da Band, transformaria o canal da Band num palco permanente de debate de temas nacionais, porque a própria imprensa brasileira esconde os problemas nacionais e não quer mais discutir um projeto de desenvolvimento nacional. Então, na economia, o nosso projeto é esse. Não há formas de você resolver o problema dos pobres no Brasil se não mudar o atual modelo. Na política, o que tem aí é uma hipocrisia. Nós precisamos construir um regime político de verdadeira democracia participativa. Nós, junto com outras ONGs, entidades, com as igrejas, com a OAB, estamos discutindo um projeto de reforma política, assessorado pelo nosso grande jurista Fábio Comparato, porque nós precisamos mudar as regras dessa falsa democracia que há no Brasil. Mas que democracia verdadeira há no mundo que te agrade? Não precisa ficar comparando com os outros países. Só como referência. Não. Cada país constrói o seu próprio regime de acordo com a correlação de forças das classes sociais que tem no seu país. É uma besteira ficar se comparando. Não, vocês querem ser igual a Cuba, vocês querem ser igual a Venezuela. Não tem coisa igual uma coisa com a outra. Mas eu posso perguntar o que você acha das Farc, por exemplo? As Farc, elas se desviaram completamente do seu objetivo original, que era denunciar a ditadura que eles tinham se criado. Mas começaram fazendo a reforma, propondo a reforma agrária.
Eles queriam mudanças gerais da Colômbia, né, que estava sob ditadura. Não é uma rota parecida com a do MST? Não tem nada que ver. Muita gente conservadora lá no início do MST. Eu me lembro quando eu estava na encruzilhada natalina em 81, o então governador, que era imposto pelos militares, o Amaral de Souza, dizia: isso aí é um germe da guerrilha no campo, isso é financiado. Na época, o ditador defenestrado era o Jaruzelski, da Polônia. Ele dizia: isso aí é financiado pelo Partido Comunista Polonês. Se o MST tivesse alguma pretensão de se desviar de rumo, já teria feito isso. Nós já temos 25 anos. O MST é um movimento que luta pela reforma agrária. Nós organizamos os pobres do campo para que eles tenham consciência do seu direito e lutem para ter terra. Agora, só terra não resolve. Precisa combinar com educação e com a agroindústria. O senhor me permite, o senhor é uma pessoa muito presente nos noticiários por conta das invasões e tal, mas o senhor é uma pessoa pouco conhecida. O senhor é casado, tem filhos, como que o senhor se formou politicamente e como o senhor formou a sua consciência política? O senhor estudou no Brasil, estudou fora, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua vida pessoal. Eu sou filho de pequenos agricultores lá do sul, me criei na região do vinho, minha família produzia uva, trigo, né? E fui formado na minha juventude pelo trabalho de consciência da Igreja Católica. Por isso que assim que me formei em economia, já no meio da economia... Você se formou no Rio Grande do Sul? Me formei na PUC do Rio Grande do Sul. E já a minha militância sindical começou nos sindicatos de trabalhadores rurais, na região da uva. E eu, como estudava economia, então voltava para casa na minha região e ajudava os agricultores a calcular o custo de produção da uva, para eles brigar por um preço mais justo com as cantinas, que na época estavam chegando as transnacionais e aumentou a exploração. Depois, através da CPT, né, Comissão Pastoral da Terra. Da Comissão Pastoral da Terra. O senhor é um católico praticante hoje? Não sou tão praticante porque a Igreja Católica também está muito conservadora, né? Mas eu me considero de religião cristã. Né? O senhor chegou a ser um aspirante a clerical? O senhor quis ser padre, um frade? Eu dou graças a Deus porque no ginásio, lá no interior, não tinha ginásio naquela época no interior. Então, quando eu terminei o primário lá no interior da Lagoa Vermelha, minha mãe me botou a estudar no ginásio que era controlado pelos capuchinhos. E dou graças a Deus a isso, porque senão tinha ficado mais ignorante. E também porque fui educado na adolescência por esses princípios do franciscanismo, né, do espírito de sacrifício, de não apego às coisas materiais. Isso eu devo à formação religiosa que os capuchinhos deram. Por sinal, nesse seminário onde eu estudei o ginásio, depois terminou as vocações, né, hoje os capuchinhos doaram esse seminário e nós montamos nesse seminário lá em Veranópolis uma escola técnica que forma professores, forma técnicos em administração cooperativista. Temos uma escola de agroindústria que depois eu vou dar para vocês, a única geleia orgânica sem conservantes para vocês. E o senhor é Grêmio ou é Inter? Sou Grêmio, fanático. Mas o Grêmio é o time da elite do Sul. Mas isso é outra ignorância que fica espalhando por aí. O Grêmio foi formado pela colônia migrante, alemã e italiana. Claro, branquelo. Né? E o Colorado formado em Porto Alegre, onde havia afrodescendente. Então sempre ficou essa o tesourinho Agora, foi o primeiro negro a jogar no Grêmio. Voltando ao panorama nacional. Se o lulismo atropelou e até, de certa forma, esvaziou o petismo, haveria aí um vácuo político no sistema brasileiro? Porque o MST não ocuparia transformando-se em partido político de esquerda? Porque se o MST se transformar em partido, acaba como MST. A natureza do MST é um movimento social para fazer uma luta concreta. Né? E é esse o nosso desiderato histórico. Né? Se nós tentarmos virar um partido político, não tem sentido, acaba no outro dia. Stedley, você disse recentemente que este governo precisava criar vergonha. Você usou essa expressão. Na reforma agrária está na hora de criar vergonha. Vou dar um exemplo aqui da prova da vergonha. Atenção, Lula, para não ficar dizendo que eu falo mal. Aqui está a tabela dos assentamentos do INCRA. Né? Eles falam 400 mil. A Superintendência de Santarém, que é para um município,
aparece aqui como teria assentado 52 mil famílias. Acabou os agricultores do município, né? Você imagina Santarém ter assentado 52 mil famílias. Para mim, isso aqui é uma mentira vergonhosa. É nesse sentido que os puxa-saco do governo precisam explicar melhor que a reforma agrária está parada, que é preciso fazer um programa sério que resolva os problemas do campo. Porque problema social, se você não resolve, ele só vai se acumulando e uma hora dessa história. O senhor tem consciência do patrimônio de terras que as igrejas têm no Brasil? Muito pouco. E muito pouco? Muito pouco. Isso também é uma propaganda conservadora. Aparece lá no IBGE que as igrejas têm uns 300 mil hectares, mas está dividido nas áreas de cemitério, de tal. Parece que só uma diocese do Piauí é que tem 14 mil hectares, que um daqueles fazendeiros deu para o santo, né, de herança, daí fica para ele. A igreja, se alguém quiser falar mal da igreja, a igreja no Brasil não foi como na Europa, que de origem feudal acumulava patrimônio em terras. A igreja no Brasil acumulou seu patrimônio em colégios. Né? Então, se alguém quiser falar mal da igreja, ataque o sistema de ensino privado. Mas a igreja no Brasil não tem terras. Então, quem tem terra no Brasil são as transnacionais. Os números do IBGE são falsos. Não, eles existem. Mas é só 300 mil hectares, ou seja, é uma merreca. A igreja, esses 300 mil hectares são divididos em 1 hectare aqui, outro hectare em tal paróquia, e com raras exceções, como eu disse, uma que outra diocese tem uma fazenda que recebeu de herança de algum fazendeiro, que ao morrer deixou para um santo. Daí, pela legislação brasileira, se o fazendeiro deixa no seu testamento que eu quero deixar para Santo Antônio, os juízes transferem essa propriedade para a igreja. Mas isso são raros casos que dioceses que tenham fazendas. No mundo dos sonhos do MST, como fica a liberdade de imprensa? No sentido da liberdade tal como nós temos hoje. O senhor acha que ela é adequada, não? Me desculpe, mas hoje nós não temos liberdade de imprensa. Então, como que funciona? Hoje o que nós temos é 7 grupos, faz e desfaz e diz o que querem. Né? Então, como a seria? Globo vive mentindo na televisão e ninguém tem o direito de rebater. Quantas vezes eles me chamaram de tudo quanto é nome e me dão o direito de defesa? Eles não deram direito. Nunca deram. O senhor nunca foi Nunca deram. Né? A Veja a mesma coisa, nós entramos com processo várias vezes, para ver se a justiça dá o direito de responder, porque eles te chamam de qualquer coisa e vira a verdade deles. O Brasil precisa de uma ampla reforma nos meios de comunicação que garanta a que não só quem tem poder econômico, mas que os sindicatos, as entidades, qualquer associação possa botar seu jornal, sua televisão, para que a população... Você tem um exemplo de algum país que fez isso, que o senhor considera adequado? É muito difícil, porque hoje no neoliberalismo a imprensa está combinada com o poder econômico. Sim, mas fora do neoliberalismo, algum regime, algum partido fez? Infelizmente, nós não temos nenhum exemplo positivo hoje. Mas isso não significa que seja o melhor. Mas o senhor não é a favor, por exemplo, de partido único, de uma imprensa ditada pelo Estado? Não sei de onde tu tirou essas ideias. Não, estou perguntando para o senhor. Imagina, quanto mais liberdade de ideias, melhor para qualquer civilização. Ainda nessa seara, Stedley, parece que você está montando uma parceria com o Greenpeace, quer dizer, o MST está montando uma parceria com o Greenpeace para a edição de um periódico sobre a Amazônia. A que público se destina? Seria mais de 1 milhão de exemplares? Te agradeço. A Amazônia corre um sério risco. E vocês trouxeram aqui o general Heleno. Quem ameaça a Amazônia não é os povos indígenas, que são os grandes zeladores da Amazônia. Quem ameaça a Amazônia é as grandes empresas transnacionais, é a Vale do Rio Doce que está roubando todo o minério que, pela Constituição, é do povo e eles estão privatizando. Isso que ameaça a Amazônia. Então, e agora o governo Lula caiu nessa besteira de editar uma medida provisória que vai regularizar a grilagem de terra até 1.500 hectares. Eu passo. Né? Então, nós nos unimos com o Greenpeace para fazer uma campanha nacional em defesa da Amazônia. E vamos editar 1 milhão de exemplares, mais que puder, para informar a opinião pública das cidades do perigo que a Amazônia está sofrendo com o avanço do capitalismo internacional que está tentando tomar as nossas riquezas. As áreas indígenas devem estar livres de acesso
no Estado brasileiro? O Estado brasileiro é o dono das áreas indígenas. Uma área indígena é de patrimônio da União. Penetrar. Se alguém tem algum problema que acha que os índios fazem o que querem, eu defendo a tese. Bote o quartel do Exército lá dentro. Estão preocupados com o que vai ser a Raposa da Serra do Sol? Bote 2 quartéis do Exército lá dentro da Raposa do Sol, termina a confusão. Agora, o que não pode ficar defendendo é que os índios são uma ameaça à soberania nacional. Ao contrário, os índios são os que zelaram pela Amazônia todo esse tempo. Nós devíamos estar pagando, graças a Deus, por eles existirem. O número de ONGs que anda por ali é um número absurdo. Sou contra. O que o senhor acha disso? Sou contra. Mas quem que leva essas ONGs lá para dentro? O neoliberalismo. Por que a FUNAI não assume o seu papel de prestar assistência médica, de prestar assistência aos povos indígenas? Na ausência do Estado, o neoliberalismo leva as ONGs. Aí vem com essa lero-lero de que as ONGs são uma ameaça. Bom, quem que botou lá dentro? Quem botou lá dentro é esse sistema. Não? Então, o que precisa é mais presença. Quer dizer, o certo seria barrar o ingresso de qualquer tipo de ONG lá dentro? Claro. Inclusive as missões religiosas? Não, aí quem decide é os povos indígenas. Se eles acharem que eles precisam de uma assistência religiosa, eles é que devem decidir. Agora eu digo, a presença de ONGs que vai lá para assistência médica, para não sei o quê, isso aí é lamentável. Porque isso aí quem deveria fazer é a FUNAI. Mas a FUNAI é uma tapera velha que não tem dinheiro para pagar os seus funcionários. Mas, senhor Stedley, o senhor imagina que a Amazônia hoje corre o risco de, num determinado momento, ter uma invasão efetiva sobre o seu território de uma potência estrangeira, como ficou expresso há 2 semanas atrás num editorial do New York Times? Eu acho que o maior problema da Amazônia não é uma invasão militar estrangeira. O maior problema da Amazônia já está acontecendo, que é a invasão do capital estrangeiro. E esse vem sorrateiro, sem ninguém se dar conta. Lá estão as madeireiras estrangeiras explorando a nossa madeira. Por que não proíbe a exportação de madeira? Nós precisamos exportar madeira, francamente. Proíbe, mas ninguém fala nisso. Por que não proíbe da siderúrgica chinesa botar em São Luís? Nós precisamos ter siderúrgica chinesa na Amazônia? Isso é capital estrangeiro, mas isso ninguém fala nada. Por que precisa botar hidroelétrica no Rio Madeira, em Giraal? Para quê? Para transformar a bauxita que vai para o Canadá? Que vai beneficiar quem? Vai beneficiar a Alcoa, a Alcan, mas o povo da Amazônia não vai ser beneficiado. Agora, nisso ninguém fala, porque uma hidrelétrica é uma forma de nós exportar a nossa energia, a nossa água. Isso todo mundo fica quieto. Agora está entrando a cana para a Amazônia. De quem é a cana que está entrando? Para atender o etanol para exportação. Nós vamos colocar em risco a biodiversidade da Amazônia para resolver o problema dos automóveis dos Estados Unidos? Isso é ameaça para a Amazônia. E isso todo mundo fica quieto. Então é muito melhor ficar na paranoia. Haverá uma invasão externa. Que invasão externa? O capital internacional já está tomando conta da... General Heleno, pelo amor de Deus, nos ajudem a expulsar as multinacionais. E nós ajudamos o senhor a preservar a Amazônia. Stedley, você tem agora mais 1 minuto para concluir sua participação no programa. Eu agradeço a generosidade de vocês e as perguntas picantes que me ajudaram a explicar para os telespectadores como é que funciona na prática o MST. Não falamos do vinho do MST. E os graves problemas que nós temos na agricultura brasileira, que vem sendo cada vez mais desnacionalizada, sob o controle de algumas empresas transnacionais que vêm aqui nos explorar, nos recursos naturais, levam para fora a riqueza e nós ficamos com o passivo ambiental, ficamos com o desemprego, ficamos com a pobreza e eles levam a riqueza. Mas eu estou convencido de que em breve o povo brasileiro vai se dar conta desses embustes, nós vamos ter um novo período de reascenso do movimento de massas para nós construir um outro projeto de desenvolvimento nacional. O Canal Livre termina por aqui. Nós agradecemos a participação do coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, no programa. A todos também o nosso muito obrigado pela audiência, uma ótima semana, a gente se vê no próximo domingo. Até lá e boa noite. Boa noite.
Ele é o principal líder e um dos fundadores do maior movimento social do país, o MST, considerado o grande ideólogo do movimento, que hoje rediscute suas bandeiras e reivindicações. Amigo próximo do presidente Lula, ele vem se tornando também um dos principais críticos do atual governo. O convidado do Canal Livre de hoje é um dos coordenadores nacionais do MST, João Pedro Stedley. Em pauta, a estrutura agrária do país, os conflitos pela terra, a situação no campo hoje, as ações do MST, suas contradições. Bom, para entrevistar o João Pedro Stedley, estão comigo aqui na mesa os jornalistas Fernando Mitre, Antônio Teles e Marcelo Parada. Antes, porém, um pequeno quadro do MST e de suas contestadas ou discutíveis formas de atuação. Cerca de 150 ações por todo o país. Mais de 40 agências bancárias e prédios públicos invadidos. Esse é o balanço do chamado Abril Vermelho do MST em 2008, quando o movimento lembra a morte de 19 trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás, no Pará, há 12 anos. Garimpeiros ligados ao movimento invadiram e bloquearam a estrada de ferro Carajás da mineradora Vale em Paraupebas, no Pará. A ferrovia permaneceu fechada durante 8 horas. Em nota, a mineradora responsabilizou o movimento pelo que chamou de um dia de crimes e terror no Pará. No mesmo dia, os sem terra invadiram 11 praças de pedágio no Paraná e liberaram as cancelas aos motoristas. As empresas que administram os pedágios alegam um prejuízo de R$500 mil. Em junho de 2006, uma das ações mais violentas. Cerca de 500 pessoas ligadas ao MLST, grupo dissidente do MST, transformaram a Câmara dos Deputados em uma praça de guerra. Nem mesmo os seguranças foram poupados. No total, 26 pessoas saíram feridas, uma delas em estado grave. Também em 2006, integrantes da FEPAM foi manipulada pela governadora Ieda Cruz, que, aliás, recebeu 500 mil da Aracruz na sua campanha, então agora está devendo favores. Manipulou... Legalmente ou... Legalmente. Ou ilegalmente? Não, legalmente. Os 500 mil reais. Por fora, não sei. Os 500 mil está lá na página do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que é a minha fonte. Por fora, só Deus sabe. Né? Porque, inclusive, deputados do PT receberam papel da Aracruz lá no Rio Grande do Sul para a campanha. Então, a Aracruz está acostumada a cooptar, a manipular. Então, sem licença ambiental, eles estavam implantando eucalipto num bioma que exige cuidado, segundo os ambientalistas e os técnicos da própria FEPAM. Mas, doutor, então nós decidimos, como uma forma de chamar a atenção da opinião pública, ocupar o canteiro de mudas e destruir as mudas. Lá não tinha nada de laboratório, lá não tinha nada de pesquisa. Lá tinha um microscópio que uma funcionária com 2º grau foi transformada em cientista, ficava analisando se as mudas tinham fungo ou não. Isso que aconteceu. E graças a essa ação das mulheres, embora nos custou processos judiciais, inclusive eu estou respondendo, é que a opinião pública do Rio Grande, e vocês estão me fazendo essa pergunta, para denunciar o que significa o monocultivo do eucalipto lá no Rio Grande do Sul, que vai causar um desastre ambiental tremendo, porque todo mundo sabe que as fábricas de celulose que estavam lá na região norte, Suécia, Finlândia, Noruega, Espanha, estão se transferindo tudo para o sul, Rio Grande do Sul, sul da Bahia, até o Uruguai, em busca do aquífero Guarani, que no subsolo há a maior reserva de água doce do mundo. E o eucalipto precisa de sol e água, que é o máximo de lucro que pode dar. Então estão transferindo suas fábricas poluidoras, que a Europa não quer mais, para deixar o passivo da poluição para nós. E vão exportar 97% do que produz. Mas olha, teve esse caso da Aracruz, mas já teve no passado o caso da Monsanto também. Agora, o ponto... A Monsanto, te explico. Monsanto estava reproduzindo semente transgênica lá na área de Nomitoc, e eu estive lá com o Bové, sem licença da CTN-Bio. Nós fomos lá, ocupamos, destruímos a soja e dissemos para a CTN-Bio. Vocês sabiam que eles estão produzindo soja transgênica? Isso é legal ou legítimo? Mas olha só, Stedley, meu ponto é o seguinte. Não existe uma certa arrogância sua, uma vez que você, ou o senhor, ao adotar essa postura, desconhece
o Ministério Público, a polícia. Quer dizer, se eu verifico uma coisa errada, eu vou lá e invado a casa, tomo a providência que eu acho correta? Essa é a postura do MST? Te agradeço a pergunta. No caso de Nometoc, da Monsanto, nós tínhamos avisado o Ministério Público. Havia um processo. No caso da Singenta do Paraná, não só nós avisamos o Ministério Público, como tinha uma multa do IBAMA de 500 mil, que até hoje a Singenta não pagou, porque ela estava reproduzindo milho transgênico a 800 metros da Floresta Nacional de Iguaçu, que era proibido por lei. O IBAMA deu a multa e ninguém tomou providência. Só veio à tona quando nós ocupamos. Mas então, o senhor acha... é assim nesse país. Dá licença, o senhor... Pois não. João Pedro Sérgio, o senhor acha que o senhor tem um direito de dar uma resposta apenas do seu ponto de vista, aquilo que o senhor considera errado? Quer dizer, o MST, ele acha que é legal, ele não gosta de uma determinada atitude que está sendo feito, bem ou mal, com a aprovação dos órgãos de poder, aí o MST não concorda, vai lá e ataca esse órgão aí, a posição deve ser essa. Por exemplo, se alguém roubar o seu carro, o senhor acha que o senhor deve espancar essa pessoa no momento que encontre com ela? Em primeiro lugar, como eu disse antes, todas as ações que nós fizemos é porque as empresas estão infringindo a lei. Só que como elas são poderosas, elas cooptam, às vezes, até o Poder Judiciário, cooptam as autoridades e fazem do seu jeito. Agora, todas as vezes que elas infringem a lei e infringem os direitos do povo brasileiro, que é isso que elas estão fazendo, o MST e outros movimentos sociais, porque nós estamos sozinhos, não é que nós temos o direito de nos insurgir, nós temos o dever. Porque se nós... A campesina invadiram e destruíram o laboratório da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul. 37 pessoas foram indiciadas pela invasão. De acordo com a Aracruz, os prejuízos chegaram a 400 mil dólares. Maior movimento social do país, o MST mobiliza hoje mais de 1 milhão de pessoas e mantém cerca de 150 mil famílias acampadas em 24 estados brasileiros. Historicamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, o movimento vive um momento de rediscussão de suas bandeiras e faz uma dura crítica à atual política agrária do governo. Stedley, no campo e na cidade, o MST, além das propriedades rurais, ele invade instalações industriais, repartições públicas, laboratórios, campos experimentais, bloqueia ferrovias, bloqueia rodovias. Isso não estaria, digamos assim, subtraindo respeito público e prestígio político do movimento e da própria causa da reforma agrária? Bom, primeiro... Dá para avaliar isso? Nós nunca fizemos nossas ações medindo ibope na opinião pública. Todas as nossas ações são decididas pelas populações locais em função das necessidades que temos de pressionar o governo ou as empresas para resolver problemas concretos. Se ofício, carta, reunião e assembleia já tivesse resolvido, nós não precisava ficar ocupando prédio público, ocupando estrada. Ou seja, nós só nos mobilizamos como um ato democrático que os trabalhadores têm direito de se mobilizar para pressionar as autoridades a aplicar a lei. Talvez o MST, a maior contradição do MST é essa, que nós nos mobilizamos para pedir para o governo aplicar a lei em nosso favor. Porque nesse país a lei só é aplicada a favor dos poderosos. Mas, Stedley, qual é o sentido de invadir e destruir o laboratório da Aracruz? Qual é o sentido específico disso? Te agradeço a pergunta. A Aracruz comprou 300 mil hectares no Rio Grande do Sul, está implantando eucalipto sem licença ambiental. Se não fizermos isso, ninguém mais faz. Vou dar um outro exemplo aí, apareceu na reportagem que nós abrimos o pedágio. Um juiz no Paraná deu na sentença deles: as empresas de pedágio no Paraná só não têm um lucro maior do que tráfico de cocaína. E fica por isso mesmo, porque elas falseiam as planilhas de custo, compram construtoras... Mas falseiam segundo quem, senhor? Não, segundo a Justiça, porque o governo do Paraná pediu, me dá a planilha de custo que justifica o valor do pedágio.
elas falseiam as notas do custo. Então eles têm que ser objeto de um processo. Um projeto é um processo, só que não dá nada. No Rio Grande do Sul há uma CPI contra os pedágios que detectou notas frias na planilha de custo. E fica por isso mesmo. Porque, então, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, a imprensa fica quietinha. Não sei por que motivo. Então, se o MST não faz manifestações contra o pedágio, essa questão. Nem ninguém fica sabendo. Aí que eu pergunto, quer dizer que o MST, na verdade, ele assume o poder de polícia. Diante da ineficiência das autoridades e da injustiça aos olhos do MST, ele se arvora em poder de polícia. Nós não queremos assumir nem o poder de justiça, nem de polícia. Mas o senhor acabou de descrever isso. Nós assumimos o poder, o direito, aliás, que a população brasileira tem de se manifestar sempre que assistir a alguma injustiça. Mas não isso é um direito de está na Constituição. Mas os métodos, os métodos o senhor não discute. Método de mobilização social? Mobilização social é mobilização social. A invasão de propriedade, a invasão de hidrelétricas, isso é um método muito discutível e condenado pela maioria da população. O senhor sabe disso. Vamos por partes. Como diria o Jack. Vamos. Primeiro, Jack quem? O estripador, precisa explicar. Primeiro, nós não fizemos invasão. Invasão é uma expressão do Código Penal quando você quer praticar esbulho possessório contra a propriedade de alguém. Nós fizemos ocupação. Por que é essa diferença? Porque a ocupação é quando você vai com o povo, toma um lugar para denunciar